Olá, pessoas, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Carros em Foco. E hoje nós vamos continuar os estudos de Aerodynamics e vamos continuar. Vou tentar, né? Pode ser que eu fique de saco cheio antes do fim do vídeo, terminar a parte de vorticidade, né? Foda. Mas esse capítulo é pequeno e depois vamos entrar no que realmente importa. Mas antes, meu nome é Anderson, eu sou engenheiro mecânico formado pela Federal do Ceará. Vim para a Itália fazer um mestrado em engenharia automotiva, onde concluí e fiquei desempregado, o que é normal, né? E depois apliquei para um doutorado, certo? Vamos começar. Ok. Hoje a gente vai continuar ainda falando de teoremas do movimento de vórtices. E uma coisa interessante, vimos dois teoremas baseados em considerações diferentes, que foi o de Kelvin e o de Helmholtz, certo? O de Kelvin assume ali um estado conservativo, assume que eu tenho um efeito de viscosidade muito pequeno, praticamente desprezível, e Helmholtz vai por outro caminho. Ele diz que a componente divergente da minha vorticidade, e seja lá o que isso significa, é zero, certo? E aí ele parte para uma abordagem que a vorticidade, a circulação, parâmetro de circulação, ele é zero no tempo, ou seja, ele é constante ao longo das linhas de vorticidade, né? E no tubo de vórtices. Ok. E aí a gente entra no teorema da conservação de vorticidade do JC de J.C. Wu de 1980, certo? Um momento, tô achando muito ruim essa luz. Ok, dá pra ver. Então, como eu ia dizendo, temos J.C. Wu aqui. Beleza. Este teorema é baseado nas hipóteses de Helmholtz. certo? Ou seja,
escoamento com efeitos desprezíveis, de viscosidade, certo? E um campo de forças conservativas. Certo? Beleza. Interessante. Então a gente vai seguir por um caminho mais ou menos já conhecido, certo? Dessa forma, o ponto de partida vai ser certo? O ponto de partida serão algumas propriedades matemáticas. Será determinado por propriedades matemáticas. Qual é? Que o divergente de curl V da velocidade, né, é igual a zero. Esse divergente é basicamente o divergente da vorticidade, certo? Porra, aí é foda. É basicamente o divergente da vorticidade. E logo isso aqui poderá ser assumido como que a vorticidade ela tende a zero. O divergente da vorticidade é igual a zero. Certo? Esse é o primeiro ponto. Beleza.
Então, a gente pode dizer que, baseado nessas hipóteses, né, que já comentamos, nessa definição matemática, a gente pode dizer que a conservação da vorticidade pode ser representada, não, pode ser escrita considerando o caso de um espaço infinitamente grande, neste, certo? Então, a conservação da vorticidade pode ser escrita, né, se a gente considerar o caso de um espaço infinitamente grande. Neste, eu vou ter um escoamento, certo? Um fluido. O escoamento inicialmente estático, né? Inicialmente em repouso, é composto por um fluido. Com M corpos sólidos. Também em repouso. Certo? Se a gente vai calcular a vorticidade, assim, a vorticidade total é dada por integral da velocidade, e essa velocidade, o v infinito, ela é a velocidade do escoamento longe do corpo, né? Então tem a vorticidade dv, isso igual a zero. Ok. Ah, não, me enganei. Esse V maiúsculo, no caso, se fosse minúsculo, seria a velocidade. Aqui é o volume, certo? Volume do sistema. Beleza, volume do sistema. O volume do sistema, e aí V infinito, considera o fluido
e as M partículas sólidas, certo? Beleza, se eu integrar isso aqui, não fazer como está sendo mostrado, eu vou obter que o V infinito será VF mais o somatório de VJ, sendo J indo de J até M, que é a quantidade de partículas. Então o volume do sistema é a soma dos volumes. Bem simples até agora. Preciso fazer uma configuração aqui, só um momento. Vamos ver agora. Agora sim. Acho que agora melhor. Beleza. Aí então isso sugere que a vorticidade pode ser afetada não apenas pelo escoamento em si, mas os corpos imersos corpos sólidos imersos neste contribuem para a vorticidade. Aqui era para eu escrever outra coisa. Mas também bem espremidinho os corpos sólidos imersos neste. Dessa forma, a vorticidade total do sistema deve ser recalculada considerando esses corpos. Beleza.
sabendo que... Não, aí a gente já pode partir para o cálculo. Então, pode-se escrever que a integral ômega dv mais 2j que soma duas vezes o somatório de φ j vezes volume de j. Isso tudo vai ser igual a zero. Beleza, o que foi que eu escrevi aqui? Certo? Eu incluí no cálculo da vorticidade as componentes... Já tá batendo soninho. As componentes dos corpos sólidos que impactam na vorticidade. Aí é que tá. Por quê? A vorticidade do vetor vorticidade atribuído a esses corpos sólidos seria ômega-j igual a 2 vezes o vetor φj, que eu esqueci o que é. E eu preciso ver. Quer dizer, eu tenho uma dúvida de que seja a velocidade angular. Achei. Angular velocity. Angular velocity φ, certo? Beleza. Onde φ j é a velocidade angular. Do jésimo corpo. Ok. Onde φ, só para relembrar, tá no vídeo, né, dessa parte do conteúdo, é 1/2 de parcial o k x pela derivada parcial, né, aqui a velocidade em y, não, é uv, a velocidade em x. Exato. U é a velocidade em x. Então, parte a u do késimo componente, né?
Não. Partial na distância K. Partial X menos partial J. Partial U, J. Certo? E esse J aqui, ele não é o... Deixa eu ver. Não é. Esse J está atribuído à orientação da rotação. Então, partial U, J. Partial X, K. Certo? Só relembrando, temos aqui X, Y e Z. X, Y, Z. Certo? Aí temos as unitárias I, J, K. Então, o K se refere a Z, o I se refere a X, o J se refere a Y. Certo? Aí eu tenho os deslocamentos. Eu tenho U, eu tenho V e eu tenho W. Certo? Os deslocamentos unitários. Beleza. Então essa é a nossa rede de equações. Para esse caso, para esse teorema. Essa teoria ou consideração do espaço infinito ela é útil para desconsiderar possíveis fenômenos certo? Nas fronteiras do sistema. Não, espera. É útil para desconsiderar a dependência do sistema a possíveis fenômenos na fronteira do sistema, certo? Além disso, eita, isso aqui não, isso aqui dá treta. Vamos botar isso aqui.
Além disso, essa teoria também garante que os vórtices dentro do sistema permaneçam dentro do sistema. Permaneçam neste. Em outras palavras, nem entra, nem sai. É uma fronteira propriamente. Basicamente, ele está garantindo que isso aqui, né, que o Vortex Tube, né, o sistema, ele seja de fato vamos deixar preto, de fato fechado, nada entra, nada sai, e eu não tenho trocas, interações entre o que está dentro e o que está fora, certo? Nas fronteiras. Sem interação, certo? Nada entra e nada sai. Nada sai. Beleza. Ok, vamos agora para o último tópico. 6.2. Equação da vorticidade, certo?
Equação da vorticidade. Aqui basicamente vai ser bem numérico. Ponto de partida. Quer cair no chão aí. Para a equação da vorticidade, é aplicar a aplicação do curl, que é uma coisa que a gente já fez lá no começo, certo? Nos primeiros vídeos, né? Certo? E a gente aplica isso na equação do momento. Ora pois, o que é curl, né? Entretanto, certo? Lá atrás a gente viu isso. Capítulo 2. Certo? A gente viu lá atrás curl de V na velocidade. É igual a nabla vezes. Opa, vezes não. Mas pode ser vezes. Basicamente, vou escrever isso aqui. Mas basicamente é uma multiplicação, certo? Que nos dá essa matriz. Aí eu tenho aqui partial x. Então a matriz, primeira linha,
são os vetores unitários, IJK. A segunda linha, as derivadas parciais em x, y e z. E a terceira linha é os deslocamentos, U, V e W. Exatamente, W. Não confundir com vorticidade. Vorticidade não é W, é ômega. É muito fácil confundir. Então, quando se aplica o curl, posso voltar para cá? Certo? Quando se aplica o curl, a gente basicamente está fazendo o quê? Deixa-se de focar no deslocamento em si da partícula, mas e sim no quanto ela gira. No quanto ela gira. Okay. Então, podemos dizer que isso aqui é igual a ômega, que é igual a nabla vezes a velocidade, como eu já defini antes. Beleza. E aí a gente vai aplicar isso na equação do momento de Navier-Stokes. Pode-se obter partial V, partial T, ômega vezes V. Isso aqui é o que? Menos o gradiente de P dividido por ρ, que é a densidade, P é a pressão, e aqui a gente já sabe mais ou menos o que é, né? Energias, cinética e potencial, né?
Aí aqui P, V dividido por 2. Mais nossa viscosidade cinemática vezes o nosso nabla da velocidade, certo? Gradiente da velocidade, certo? Beleza. O resultado prático aqui é resultado prático é obter a equação de vorticidade através do operador diferencial rotacional, né, o nosso nabla, certo? Que é o que? Através. Excelente, estamos caminhando do operador diferencial rotacional nabla vezes o que? No caso, vai ser a equação, certo? Vou até fechar aqui que é para ficar bonitinho, certo? Assim, o gradiente de pressão que vocês estão vendo ali vai embora. Eliminado, certo? Eu posso eliminar o gradiente de pressão. Gradiente de... Beleza. E o que é que acontece com isso? Assim, a análise aqui vai levar em conta não o que está acontecendo linearmente, mas o que acontece em deslocamentos rotacionais, né? A equação passa a descrever os efeitos de transporte da rotação local, que é a vorticidade. Do fluido, que é a vorticidade, ao invés de uma análise linear que eu digo de forças lineares. Análise
de forças lineares. Beleza. Então, pode-se escrever curl de um vetor f vezes g. Isso será igual a g vezes o gradiente, isso vezes o vetor f, menos f vezes o gradiente vezes o vetor g, mais f vezes o divergente g menos g vezes o divergente f. Beleza. Beleza. Então, vamos pegar a equação certo? Então vamos pegar a equação e vamos aplicar aqui. O resultado disso será curl da equação, né, da parte do lado esquerdo. Mesma coisa eu vou fazer na parte do lado direito. Ah, mas o que é essa primeira equação que eu escrevi? Não sei, vou descobrir agora. Então, curl é isso e beleza. Então, temos aqui aplicando a definição.
Isso aqui é uma demonstração de quando eu aplico o curl em dois vetores, em um produto de dois vetores. Beleza, e tem outras definições importantes. Vou colocar esse aqui mais para baixo, para ficar claro. Vem você para cá, vem vocês dois para cá. Vocês vão ficar mais ou menos aqui. E você vem para cá. Perfeito. Tem outras definições importantes. O curl divergente do curl de um vetor f, ele é zero. O divergente, não, é o curl, certo? Eu queria saber como é que fala isso. O curl de um gradiente φ, isso aqui é φ? Isso aqui eu não sei se é φ, peraí. Letras gregas. Eu fico muito puto com esse teclado Wi-Fi que eu tenho. Puta que pariu, viu? Letras gregas. Isso, eu gosto assim, tudo quebrando. Tá merda. Fi, aqui é Fi minúsculo. Cara, incrível, eu continuo esquecendo. Ok. Aí o gradiente de φ, e aqui φ seria um termo qualquer. Ele só está dizendo que o curl de um gradiente é zero. Isso vai nos dar pistas do resultado futuro. Beleza, aí aplicando no fim, né? Aplicando aqui. Certo? Eu vou aplicar isso aqui e aplicando aqui. Qual vai ser o meu resultado? Porra, ficou puto com isso, viu, meu irmão? Partial ômega, aqui é vorticidade, partial t, mais a velocidade, vetor velocidade, vezes o gradiente de vorticidade. Isso será igual a viscosidade cinemática, nosso nabla, operador diferencial ao quadrado da vorticidade. Mais um termo aqui, e esse termo é importante, ômega, nossa vorticidade, vou apagar porque ficou feio, vezes um gradiente, vezes a vetor velocidade. Essa é a equação da vorticidade. A equação acima descreve o transporte, o momento de
vorticidade. Beleza. Essa equação se assemelha a propriedades de transferência de calor. Quando a propriedade de transferência de calor, mais precisamente, a equação de transferência de calor mais precisamente a constante de transferência de calor por convecção e sua equação. Exceto por um termo. Que é a vorticidade vezes o gradiente vezes V. Que é chamado de... hoje ele quer cair no chão. Que é chamado de... Como é que eu posso chamar isso aqui? Alongamento de vórtice. E é o que a gente vai ver agora, certo? Uma coisa muito importante, inclusive. Por quê? De vórtice. Então, na realidade, os vórtices
na realidade, o que é a equação de vórtice? Sugere que os vórtices variam devido à convecção. Ixi, mas de onde veio esse acento? A convecção, certo? Além disso, estes sofrem com o alongamento, com um efeito de alongamento que é o alongamento de vórtices dos tubos de vórtice, que o que a gente chama, é um efeito que a gente chama de alongamento de vórtice ou vortex stretching. Certo? Eu não escrevi além disso, escrevi além. Muito bom. Isso aí, gosto assim. Além disso, espremido. Certo? Beleza. Beleza. Então, vortex stretching Além disso, os vórtices sofrem um efeito de alongamento dos tubos de vórtice e difusão devido à viscosidade. Seria uma difusão viscosa, né? Certo. Neste ponto, sabe-se que o termo de difusividade
é muito pequeno. Ou seja, aproximadamente zero. Se com em relação a respeito em relação ao termo de convecção. Certo. Dois além disso não dá, né? Outro ponto importante é que a vorticidade, como é que eu posso dizer aqui? Outro ponto importante é que a vorticidade, quando paralela ao vetor K, e aí entenda-se o K aqui, certo? O vetor de Kroll, que é o que? O vetor unitário no eixo Z. Quando ocorre isso, pode-se dizer que vorticidade é igual a vorticidade no eixo Z vezes o vetor unitário do eixo Z. Então, eu posso escrever que a derivada... Olha uma coisa aqui. Beleza. Aí, podemos escrever certo. Ok. Aí escrevemos o que? Derivada material de
ômega Z, certo? Podemos escrever isso, sendo isso igual a dt, certo? ddt de ômega Z, né? Da vorticidade em Z, que será igual a ômega Z vezes. Aí aqui eu tenho derivada parcial da velocidade em Z, velocidade linear, e o que? Ao longo de Z. Derivada parcial da velocidade linear em Z ao longo de Z. Certo? O que isso significa? Pegamos esse termo. Certo? Quadro. Excelente. Você continue assim. Quando esse termo é positivo, o fluido exibe uma dilatação ao longo da linha de vórtex. Ao longo da linha de vórtice, que é aquela linha que a gente já conhece, certo? Isso significa que o alongamento do vórtice também aumenta sua vorticidade, certo? Então o alongamento de vórtice é o alongamento de vórtice e aí eu escrevo aqui o termo ômega vezes o gradiente vezes V, certo? O alongamento de vórtice, ele é basicamente uma fonte de vorticidade. Se ele aumenta, vorticidade aumenta. Se ele é zero, não tem vorticidade. É isso. Muito interessante esse capítulo. Fim. The end. Certo? E é isso. Acabamos.
Dei uma esticada um pouquinho hoje para terminar o capítulo, que é um capítulo pequeno, não fazia sentido entrar em outro vídeo. E aí depois vamos rever o capítulo 7, que agora eu acho que a gente vai começar a ver coisas que a gente já pode relacionar com a aerodinâmica. Puta que pariu, isso aqui vai demorar, hein? Quem disse que seria fácil? Ok. Mas a gente já vai ver nomes interessantes até chegar na aerodinâmica automotiva propriamente dita. É isso, ficamos por aqui. Mais esse vídeo tortuoso, né? Incômodo, né? Com termos que você não entende, mesmo lendo sobre ele, né? E é isso. Continuamos aqui na saga de Clóvis de Barros Filho tentando ter brio, ou tendo brio e tendo que lidar com o sofrimento que ele traz. Até o próximo vídeo de estudos de mecânica dos fluidos. Nos vemos no próximo vídeo.